Senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Quem é que Miguel Cabrito, PSD, quem faz? João, estou-te a ver. A Isaura está aí a chegar. Hã? Mas é que estes mecanismos são muito traiçoeiros. Sim, sim. A sorte que nós temos que a Carla Barros ainda não mandou ninguém para um certo sítio com o microfone aberto. Vai correr. Senhoras e senhores deputados, Por acaso correu bem, correu bem. Olá, como está, Esta senhora vez correu deputada? bem. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, vamos então continuar a nossa ordem de trabalhos. Nesta segunda parte, temos então a audição da Senhora Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, a requerimento, neste caso, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre as declarações proferidas relativamente à atualização do indexante de apoios sociais e das pensões em 2025. Senhores deputados, neste quadro temos a nossa grelha de tempos de audição de membro do Governo a requerimento, que começa com uma intervenção inicial do requerente e com uma resposta inicial também do membro do Governo. Recordo que depois temos intervenções que também começam pelo Partido Socialista, de forma decrescente, com a grelha que foi distribuída às senhoras e aos senhores deputados. Mais uma vez, a possibilidade de uma segunda ronda e com essa possibilidade dos senhores deputados se inscreverem para uma resposta geral e coletiva da senhora Ministra no fim. E, sem mais, eu daria a palavra ao senhor deputado Miguel Cabrita para fazer a apresentação do requerimento até 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, agradecer a presença para prestar esclarecimentos sobre o erro que foi cometido no anúncio do aumento ordinário de 3,1% das pensões que o Ministério fez durante a discussão do Orçamento de Estado para 2025, números errados e que criaram uma expectativa falsa nos pensionistas, porque o aumento real que depois se verificou foi, de facto, inferior ao anunciado, como o PS e a Comunicação Social alertaram, aliás, imediatamente. E já agora para prestar também esclarecimentos sobre as explicações contraditórias que depois foram sendo dadas para esse erro e que remetem até para erros a montante, não apenas no momento da declaração, mas na própria construção do Orçamento de Estado e depois na sua entrega. Mas vamos por partes. No dia 15 de novembro, para surpresa geral, a Sra. Ministra anunciou perante os deputados, na discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2025, que se previa um aumento de 3,01% do indexante de apoios sociais e, com ele, portanto, da generalidade das pensões, em particular as mais baixas. Eu digo surpresa porque os dados disponíveis naquela altura já apontavam num sentido bem distinto, 2,5% ou um pouco acima, como se veio a verificar, porque, de facto, segundo a fórmula em vigor, o referencial para atualizar pensões é a variação média dos últimos 12 meses do índice de preços do consumidor sem habitação, que os dados do INE situavam um pouco acima dos 2% nessa altura, em novembro, quando foi feito este anúncio, e que os dados, aliás, vieram a confirmar nos 2,1%, a que deve acrescer, de acordo com essa fórmula legal, o efeito do crescimento do PIB de pelo menos 0,5 pontos percentuais, o que resultaria, portanto, num aumento de 2,5 ou de 2,6 para a maioria das pensões. Ora, 2,6% é bem diferente de 3,01 ou de 3,1, como depois foi concretizado, como todos percebemos e como os pensionistas percebem ainda melhor. A verdade é que, naquele momento, o Governo acabou por criar uma expectativa falsa de que o aumento ordinário das pensões seria superior ao que realmente viria a ser, um aumento de 3,1. Não, o aumento ordinário foi de 2,6, ordem de grandeza que os dados do INE já permitiam antecipar, desmentindo
categoricamente como era expectável o Governo. E, portanto, nós tivemos aqui uma flagrante falha do Governo, um anúncio de aumento ordinário de pensões acima do que os dados permitiam claramente antever, tanto assim é que o PS e depois jornalistas detectaram isso em incongruência, questionaram imediatamente o Governo e a primeira pergunta que gostaria de fazer é se o Governo assume essa falha nesse anúncio no dia 15 de novembro. E gostávamos também de saber se o Governo assume também a falha de não ter corrigido imediatamente, logo que possível, este equívoco, porque, pelo contrário, permitiu que saíssem notícias na comunicação social e que milhões de pensionistas laborassem durante dias, durante semanas, na expectativa falsa de um aumento ordinário de pensões de 3,1%, que já se sabia que não iria acontecer, sem nunca o desmentir. Aliás, o Governo teve oportunidade, no próprio momento, de corrigir o tiro e de emendar a mão. Logo na audição, na segunda ronda, o PS questionou diretamente a Sra. Ministra de onde é que vinha este número. A Sra. Ministra optou por confirmar o valor e remeteu a explicação para os dados provisórios. O Ministério das Finanças, aliás, à tarde, também em audição, confirmou e optou por não esclarecer. Mas a verdade é que, após as audições e nos dias seguintes, perante perguntas insistentes da comunicação social, surgiram várias notícias com declaração de fonte oficial do Ministério a dar explicações diferentes e equívocas. Foi, de facto, afirmado por fonte oficial do Ministério, leia-se ou um membro do Governo ou alguém mandatado para falar em nome do Governo à comunicação social, que afinal existiria um erro na base da própria elaboração do Orçamento de Estado inicialmente, não seria uma questão de uso de dados provisórios e de estimativas que são falíveis, mas antes do uso de uma variável errada. Essa fonte oficial disse aos jornalistas que o Orçamento de Estado tinha sido preparado com base no Índice Harmonizado de Preços do Consumidor, IHPC, e não no indicador correto, o IPC sem habitação. A outro jornalista disse que tinha sido mesmo o IPC, o Índice de Preços do Consumidor, TUCUR, e não o indicador correto. Haveria, portanto, o carregamento de um indicador errado no Orçamento de Estado. E, portanto, de acordo com a versão dada por esta fonte oficial do Ministério, sublinho, teria havido, no momento da elaboração do Orçamento de Estado, um erro de base, que era uma fórmula de pensões com base numa variável, num indicador errado, diferente daquele que é previsto na lei, como, aliás, os próprios jornalistas notavam nos textos que escreveram por esses dias. Isto parece uma tecnicidade, mas, a ser verdade, seria muito mais do que isso. É um erro, de facto, grave. O Governo teria usado um indicador errado e, com isso, haveria um erro objetivo na fórmula e nos números. Não apenas um erro de projeção, que é aceitável, ou que seria aceitável, mas um erro objetivo na fórmula e nos números, inflacionando de modo artificial, por causa de um erro do Governo, a expectativa de aumento das pensões no Orçamento de Estado e depois, mais tarde, no orçamento que fez. Mas eis que, para complicar ainda mais, desculpem a expressão, esta atrapalhada, o Sr. Secretário de Estado, umas semanas depois, aqui na audição regimental, veio contradizer a própria fonte oficial do Ministério e voltou a dizer que, afinal, o problema não era uma variável errada utilizada na construção do Orçamento de Estado, mas antes a tal teoria do uso de um dado provisório de junho. Isto é, a altura em que o Orçamento de Estado foi feito, justificando essa discrepância com a dificuldade de previsão em relação aos dados de junho, depois em relação ao que se veio a verificar. Mas, de facto, Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, há aqui, de facto, muitas incongruências, desculpem a expressão, mas mesmo uma enorme atrapalhada. Eu quero ser a este respeito muito claro. Decisões com base em dados provisórios, em estimativas, têm margem de erro que é compreensível. O que fonte oficial do seu Ministério disse, sublinho, fonte oficial, disse a jornalistas, não foi isso. Foi que havia um indicador pura e simplesmente errado carregado no Orçamento de Estado quando o Orçamento foi elaborado. E, que se saiba, que eu tenha conhecimento, essas notícias, essa fonte oficial nunca foi desmentida. Eu pergunto se houve algum desmentido do Ministério a esta fonte oficial. Depois, mais tarde, o Governo, o Sr. Secretário de Estado, em concreto, veio aqui desdizer na audição regimental essa fonte oficial e, afinal, dizer que não havia nenhum problema com o uso de variáveis, era mesmo uma questão do uso de um dado provisório. Tenho que fazer uma pergunta muito clara. Quando é que houve um erro? Quando é que foi veiculada informação falsa? Porque uma coisa nós sabemos. No dia 15 de novembro, quando se avançou, a Sra. Ministra avançou com um aumento de 3,1% das pensões, aqui houve mesmo informação errada. Ela, como se verificou, viria a ser bem diferente. Mas a fonte oficial do Ministério disse, afinal, uma outra coisa
disse que tinha sido carregado o indicador errado, e o Sr. Secretário de Estado diz que afinal eram dados provisórios e que era essa a única questão que estava em causa. As duas explicações são completamente incompatíveis. E, portanto, eu peço de uma vez por todas que seja explicado quem é que deu informações erradas, falsas. Foi a fonte oficial do Ministério, autorizada do Ministério, aos jornalistas, ou foi o Governo aqui nesta Assembleia? Até hoje, o Governo nunca assumiu nenhum destes erros. Esta audição é sobre isso. A oportunidade que há para esclarecer cabalmente estas questões e assumir que houve, de facto, erros ou de substância, ou de processo, ou de elaboração do orçamento, nas declarações aos jornalistas. E, portanto, as perguntas que aqui deixamos nesta primeira intervenção são muito simples. Em primeiro lugar, se a Sra. Ministra reconhece que foi um erro do Ministério, neste caso, seu em concreto, ter anunciado um aumento previsível do IAS no dia 15 de novembro, quando todos os dados disponíveis já apontavam para um aumento não de 3,1, mas muito mais baixo, em torno dos 2,5 ou um pouco acima. Até hoje nunca foi assumido ter sido um erro e gostaria de perguntar se hoje está em condições de o reconhecer. Pergunto também porque é que não se cuidou logo de estancar esse erro e de corrigir essa informação, porque logo no próprio dia o PS perguntou, jornalistas perguntaram e o Ministério nunca disse que não ia ser esse aumento de pensões e permitiu que saíssem notícias a afirmar e a documentar que o Governo mantinha o número e que o aumento de pensões iria ser superior àquele que efetivamente se colocou. Porque é que se permitiu que esse valor passasse para a opinião pública e se mantivesse essa ideia? E para concluir, Sr. Presidente, uma terceira pergunta. Afinal, o que é que esteve realmente em causa? O uso de dados provisórios de junho, como disse o Sr. Secretário de Estado na audição regimental no dia 15 de janeiro, ou o uso do indicador errado na elaboração do Orçamento de Estado, seja o IHPC ou o IPC sem habitação, como o Ministério, fonte oficial do Ministério, garantiu a vários jornalistas, porque só uma das coisas é que pode ser verdade e é muito importante perceber onde é que foi dada a informação errada. Se foi aos jornalistas, se foi depois aqui em audição regimental. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma resposta inicial, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Sra. Ministra. Até também 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também em especial os senhores deputados que chegaram agora. O Sr. Deputado Alfredo Maia não estava aqui, só para o cumprimentar. Vamos lá ver, esta questão já foi escalpelizada e respondida no debate, na audição regimental. Mas, se não ficou suficientemente claro, evidentemente temos todo o gosto em tentar contribuir para que fique agora. Sabemos que os procedimentos para a estimativa das taxas de atualização do IAS e das pensões são exatamente aquilo que o nome indica, ou seja, estimativas. Nós, ao longo do ano, trabalhamos com estimativas. E como o Sr. Deputado bem sabe, porque já desempenhou funções governativas, o processo orçamental inicia-se em abril para os serviços, depois corre junho, etc. E finalmente vai desembocar em outubro ou novembro. E, portanto, os indicadores-chave para a atualização, as taxas de atualização do IAS e das pensões, no fundo, até dezembro, na verdade, eles são sempre estimativas. E esses indicadores são, como sabe, o crescimento real do PIB, a taxa de inflação sem a componente da categoria dos preços da categoria habitação, enfim, são um conjunto de indicadores que variam. Portanto, o que eu posso dizer é que, quando se iniciou este processo orçamental, naturalmente o Ministério recebeu, como recebem todos os Ministérios, do Ministério das Finanças, o cenário macroeconómico com base no qual tinha que fazer a sua proposta de orçamento e isso ocorreu lá por maio, junho, já não posso precisar. E a esse tempo, a estimativa era 2,6 de referência. E foi essa referência que, nos termos também do processo orçamental normal, foi utilizada pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, que é a entidade que, como o Sr. Deputado bem sabe, centraliza o processo orçamental no Ministério do Trabalho, a Solidariedade e Segurança Social. E, portanto, o Instituto de Gestão Financeira, com os mesmos técnicos que sempre utiliza, que são altamente experimentados neste processo,
Partiu dessa estimativa de 2,6 e elaborou o cenário e a estimativa de crescimento da atualização do IAS e, consequentemente, das pensões, com base nesse valor. E por isso chegou à conclusão que a taxa estimada de atualização do IAS, bem como das pensões do escalão até 2 IAS, seria de 3,1%. Portanto, foi esse valor que eu apresentei com base nessa estimativa e que decorre da soma de 2,6 inflação estimada, sem habitação, com o valor de 0,5, que é o valor mínimo a crescer. Embora se tenha vindo a verificar mais tarde que a taxa de inflação sem habitação foi de 2,1 e não 2,6, o reforço aqui que o valor de construção do orçamento, que como o Sr. Deputado bem sabe, é construído ao longo daqueles meses, foi estimado em junho e, portanto, até haver uma fixação em definitivo desse valor, estimarmos em 2,1, que era o valor de junho, quando se iniciou o processo, ou 2,2 ou 2,0, o valor da estimativa era o mesmo, porque seria sempre uma estimativa. Aliás, é tão estimativa, Sr. Deputado, que em novembro já não era o 2,1, mas em dezembro também não era o 2,6, como sabe, porque foi corrigido em dezembro e, portanto, 2,1 passou-se para 2,23. Portanto, nós no orçamento é isso que fazemos, é uma estimativa, não se deixa, não há aqui nenhum erro. Portanto, e respondendo diretamente à sua pergunta, não há um erro, há uma estimativa que não estava correta, que se veio verificar que não estava correta. Quando eu estive em novembro na Assembleia, no dia que me lembrou 15, ainda não tinha a correção desta estimativa e, portanto, de boa fé, foi o número que eu indiquei. Portanto, isto não tem nada especial, a coisa foi corrigida assim que se detectou. E porquê é que não foi logo estancado? É a segunda pergunta. Eu acho que o Sr. Deputado faz muita confiança nesta Ministra. Pensar que alguma vez esta Ministra poderia estancar o que quer que fosse na comunicação social. Isto, pois não estancámos, pronto, não estancámos. Porquê é que se permitiu que passasse para a comunicação social? O Sr. Deputado há de um dia explicar-me como é que consegue que alguma coisa não passe para a comunicação social, do que se passa aqui, nomeadamente na Assembleia. Eu não sei e também não me importo, porque acho que a comunicação social é livre, estamos num país livre. E, portanto, o que depois se avolumou, quero lhe dizer, e aqui já não estou no mesmo tom, quero lhe dizer que se avolumou porque o maior partido da oposição resolveu encontrar ali uma coisa para empolar e, portanto, pois foi esse empolamento que também passou para a comunicação social. Mas não houve aqui nenhum erro especial, houve uma estimativa que se manteve até à consolidação final, como sabe, só se obtém em dezembro e não há outra maneira de fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Nós vamos entrar no período de perguntas e respostas, começando pelo Grupo Parlamentar do PS. Eu vou ausentar-me alguns minutos porque tenho que ir a outra comissão. A Sra. Vice-Presidente irá fazer a intervenção em nome do Bloco de Esquerda, por isso talvez seja mais cómodo o Sr. Deputado Hugo Oliveira, que é o deputado com mais dias de trabalho parlamentar hoje presente, que preside a pergunta-resposta, enquanto eu vou fazer de deputado para outra comissão. Obrigado. O Sr. Deputado tem então a palavra para a intervenção. O Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sra. Ministra, muito obrigado. Eu agradeço naturalmente as suas explicações. Não quer dizer que esteja ficado convencido com elas. Acho, aliás, que têm vários problemas, mas agradeço as suas explicações e, atenção, nunca aqui ninguém duvidou da boa-fé da Sra. Ministra ou da equipa governamental. Há coisas que não estão em causa nesta audição. Evidentemente, quando falamos de estimativas, de projeções, elas têm margem de erro. Isso é uma coisa perfeitamente normal e também não está em causa, obviamente, que a elaboração de um documento como o Orçamento de Estado não seja um processo complexo e longo, mas também por isso mesmo, e por mexer com as estimativas, com as expectativas,
de muitos milhões de portugueses, é muito importante que haja o maior rigor, a maior transparência e a maior verdade também naquilo que vai sendo passado para a opinião pública e no que está no próprio documento. E a Sra. Ministra insistiu na questão dos dados provisórios, então eu vou-lhe fazer diretamente uma pergunta. Então está a assumir que aquilo que uma fonte oficial do Ministério disse a vários jornalistas no próprio dia em que esta questão se levantou e nos dias seguintes, e que apontava não para o uso de dados provisórios, mas para o uso de variáveis erradas no Orçamento de Estado, então essa fonte oficial do Ministério passou informação falsa aos jornalistas. Então, daria agora a palavra à Sra. Deputada Isaura Moraes. Resposta, peço desculpa, é a falta de hábito, como devem certamente compreender. Tenho então agora a possibilidade de responder. Não tenho mesmo nada a acrescentar ao que disse, Sr. Deputado. Julgo que já esclareci. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem então agora a palavra do Sr. Deputado Miguel Cabrita. Muito bem, vamos então retirar a conclusão, que penso ser legítima, de que, de facto, essa fonte oficial do Ministério transmitiu aos jornalistas informação que não correspondia à verdade. Mas então... Estão como o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda também usa as notícias. Sra. Deputada, eu pedia que não ligasse o microfone, embora esteja à distância, mas conseguimos ouvi-la. Peço desculpa, Sr. Presidente. Estou sozinha, mas era a refletir sobre o que estava a ouvir. Peço desculpa. Não, percebemos isso. Pedimos é que faça essa reflexão com o microfone desligado. Sim. Muito obrigada, peço desculpa. Sr. Deputado. Muito bem, Sra. Ministra, mas então vamos admitir que, independentemente das declarações de fonte oficial do Ministério ter afirmado que era uma outra questão relacionada com variáveis carregadas, que foi de facto então uma questão de estimativas e de projeções. E o uso de um indicador correto, mas com uma estimativa feita a partir de dados de junho, foi isso aliás que disse o Sr. Secretário de Estado, já a 15 de janeiro, 2 longos meses depois das declarações iniciais, que era então este uso dado. Assumindo que esta informação está confirmada, eu tenho uma pergunta para lhe fazer, ou uma pergunta adicional para lhe fazer, que é, porquê é que o Orçamento de Estado, ninguém põe em causa que os dados disponíveis na altura do processo orçamental eram os dados de junho, muito bem, assumamos que sim, mas porquê é que a 10 de outubro, quando o Orçamento de Estado é entregue na Assembleia da República, quando já existiam os dados de setembro, conhecidos provisórios no final do mês, mas que são sempre iguais normalmente aos definitivos, e que já são bem diferentes dos de junho, porque é que esses dados não estão refletivos no Orçamento de Estado? Os Orçamentos de Estado são trabalhados até à última hora para ir incorporando a informação, a boa informação e a mais recente. Ora, entre as primeiras versões do Orçamento de Estado, admitamos que usaram os dados de junho, e a entrega na Assembleia da República, a dia 10 de outubro, já eram conhecidos não só os dados de junho, mas eram conhecidos os dados de julho, os provisórios e os definitivos, os dados de agosto, provisórios e definitivos, os dados de setembro, provisórios e definitivos, e até os dados de outubro foram conhecidos a 30 de setembro, 10 dias antes do Orçamento de Estado ser entregue na Assembleia da República. A pergunta muito simples que quero fazer é porque é que estas previsões não foram ajustadas e não foram introduzidas no Orçamento de Estado. Está então a dizer que o Orçamento de Estado para 2025 se baseou em dados de junho, quando já havia dados de setembro que eram substancialmente diferentes. Muito obrigado. Responder, tem agora a palavra a Sra. Ministra. Presidente, se me dá licença, o Sr. Secretário de Estado vai responder à pergunta. Pode ser o Secretário de Estado usar a palavra. Cumprimento o Sr. Presidente em exercício, as senhoras e os senhores deputados, a Sra. Ministra. Eu queria começar por dizer ao Sr. Deputado Miguel Cabrita que concordo consigo, as estimativas têm margem de erro. E eu sempre referi, sempre nas minhas intervenções, que os dados eram os dados que foram assumidos em junho pelo Instituto de Gestão Financeira. A taxa que refere começou em janeiro com 3,78 e foi reduzindo até setembro 2,02 e depois voltou a subir. Ou seja, em setembro essa taxa voltou a subir. Tenho aqui os dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística. Subiu 2,02 para os 2,03, depois os dois tais 2,1 que foram os definitivos e 2,23 em dezembro. Portanto, estes são os dados reais do INE publicados e que estão no site.
Ou seja, isto demonstra que fazer previsões sobre o indicador que não depende do Ministério, nem depende do Governo, que não é tarefa fácil. E, portanto, eu estou de acordo com o Sr. Deputado quando diz que as estimativas têm margem de erro e que são falíveis. Plenamente de acordo, e foi isso que ocorreu. E posso lhe dizer que quem fez, portanto, todo este trabalho, como sabe, o perímetro da Segurança Social é um perímetro complicado, face ao que está na lei de bases, e portanto, quem fez toda esta estimativa não foram orientações do Governo sobre o número ou uma projeção. Eu posso dizer que a CGA, por exemplo, utilizou a taxa 2,99, nem sequer foi 3,1, e a tutela é a mesma. Portanto, não tivemos influência aqui neste número. Desculpe. A tutela é a mesma aqui no aspecto orçamental. E portanto, dois institutos diferentes utilizaram números diferentes. E, portanto, isto foi feito pelos mesmos trabalhadores. Eu já disse isto aqui na última audição regimental, é que eu assumi a tal responsabilidade política, embora não tivesse sido autor do número, eu assumi na última audição regimental e, portanto, não me custa nada fazer isso, porque as estimativas são efetivamente estimativas, não são valores certos. E o Sr. Deputado Miguel Cabrita disse, e muito bem, que é um processo complexo e longo. O processo de execução orçamental no Instituto de Gestão Financeira demora cerca entre 11 a 12 dias, no mínimo, trabalhando fins de semana e às vezes às noites. Portanto, isto é um processo complicado, porque temos que dar corpo à lei de bases e porque o Tribunal de Contas também exige as contas por subsistemas. E, Sr. Deputado Miguel Cabrita, eu queria lhe dizer que não há qualquer inflação artificial, porque a dotação orçamental final, real, ao contrário de que disse que enganámos, a dotação final real, quando pagámos em janeiro as pensões, esse valor, sem contar com os 1,25 pontos percentuais aprovados na Assembleia da República, eu já disse isto na última audição regimental, foram 677,3 milhões. Portanto, sem considerar os tais 1,25 do acréscimo que foi aprovado por Vossas Excelências. E o valor que a gente apresentou como estimativa com estes 3,1 foi 673,8, ou seja, o nosso valor foi inferior em 3,5 milhões ao real. E está a dizer, e disse aqui na sua intervenção completamente o contrário, que enganámos e que o nosso valor era substancialmente superior ao real. Foi isso que afirmou na intervenção inicial. E, portanto, quem fez estes cálculos são trabalhadores, fizeram os cálculos no vosso governo, dos vossos orçamentos, os dirigentes foram os mesmos, nomeados por Vossa Excelência, foram os mesmos. E, portanto, não há razão nenhuma para a objetividade da competência e do trabalho que foi feito. Nós, como referiu, e muito bem, são estimativas. Estimativas podem falhar como ocorreu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Apenas fazer um alerta à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, que evidentemente usa o tempo da forma que entenderem, mas existe alguma discrepância, é apenas um aviso do ponto de vista, o uso do tempo é evidentemente gerido por Vossas Excelências. Volto então a retomar o uso da palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, podemos então concluir de facto que o Governo usou dados de junho e que reiterou esses dados de junho na audição, na discussão da especialidade do Orçamento de Estado, quando na verdade havia dados atualizados bem distantes. Não se engane, Sr. Secretário de Estado, não está em causa nem o uso de projeções nem de estimativas, mas sim os dados que foram utilizados e aquilo que os senhores membros do Governo disseram aqui na discussão do Orçamento de Estado, o anúncio público que fizeram com dados que podiam saber, porque se o PS detectou imediatamente
Se os jornalistas detectaram imediatamente, o Governo também tinha a obrigação de o fazer. E não tente jogar a carta dos funcionários e dos técnicos. Fazem, como disse, orçamentos há muitos anos. O problema não é certamente dos dados que foram carregados no orçamento, mas sim da vigilância e do uso que o Governo faz de, a todo momento, usar a melhor informação possível. E, portanto, não nos enganemos, não estão em causa nem funcionários, nem dirigentes, que, aliás, os senhores, entretanto, substituíram no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, mais uns, nem estão em causa projeções, essas não há nenhum problema, o que está em causa é o uso de dados atualizados. E esta pergunta é especialmente relevante quando os dados, de facto, como referiu, como pôde dizer com os dados oficiais, mudaram substancialmente entre maio, junho e setembro, outubro. Aliás, diminuíram algumas décimas, justamente aquelas que depois vai haver na diferença entre aquilo que os senhores disseram no dia 15 de novembro, anunciaram publicamente como aumento das pensões, quando o PS imediatamente fez a pergunta porque os dados não batiam certo. E os dados existiam. Podiam e deviam ter sido utilizados pelo Governo e podiam e deviam ter sido utilizados para corrigir a informação. A Sra. Ministra tem razão. Não pode obstar a que os órgãos de comunicação façam notícias, mas pode corrigir a informação e não pôr fontes oficiais do Ministério a dar informação aparentemente incorreta, falsa, aos senhores jornalistas. De facto, nenhuma previsão existe, reitero, não era depois, em dezembro, não era antes, era naquele momento, em novembro, no momento em que é feito um anúncio público de aumento de pensões, não havia nenhuma previsão do INE que pudesse sustentar o número que foi aqui dito. Os dados apontavam claramente no sentido contrário. O PS e a Comunicação Social notaram, a trajetória era descendente e, portanto, afastava-se claramente dos valores que foram carregados no Orçamento de Estado e que foram anunciados pelo Sr. Ministro. Não está em causa a previsão e a projeção, está em causa saber porque é que isso foi feito, porque é que esse anúncio foi feito dessa maneira, daquele momento, e porque é que não foi corrigido. E já agora leva-me a fazer mais uma pergunta sobre a questão, justamente, que concluiu a sua intervenção, que tem a ver com os valores que depois, efetivamente, vieram a ser demonstrados, vieram a ser veiculados para o aumento das pensões. Porque mesmo os dados que foram partilhados com os deputados a esse respeito são completamente incongruentes. O Sr. Secretário de Estado disse, na audição regimental, que a estimativa orçamental do aumento fictício, distante da realidade, dos tais 3,1%, era de 673 milhões de euros. Foi isso que disse. Mas, afinal, o valor apurado, com um aumento não de 3,1%, mas de 2,6%, portanto, claramente inferior, afinal, é 677 milhões de euros. Ou seja, um aumento de 2,6%, segundo os senhores, os membros do Governo, o Sr. Secretário de Estado, afinal, um aumento de 2,6% tem um valor superior ao aumento de 3,1% que estava previsto. Como é que um aumento inferior em várias décimas conduz a uma despesa mais alta num espaço de 2 meses de diferença? Ouvimos bem, confirme esses valores. Muito obrigado. Sr. Deputado, volta a usar a palavra os membros do Governo. Sr. Presidente, muito obrigada. O Sr. Secretário de Estado vai responder, mas antes de passar-lhe a palavra, dizer-lhe que, olha, esses dois dirigentes do Instituto de Gestão Financeira que referiu já estavam em gestão e não podiam ser reconduzidos porque já tinham feito mais do que duas comissões quando entramos. E, por acaso, também só foram substituídos depois do processo orçamental, em dezembro, julgo eu, só para deixar claro este ponto também. Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, é muito simples, a razão é muito simples, porque estes são os dados que foram efetivamente pagos em janeiro. O valor total, incluindo os 1,25 percentuais do aumento de pensões, com os tais 2,6, depois 2,1 e 1,85, foi 1,3 mil milhões. Foi o valor global. A parte correspondente aos 1,25 foi de 330 milhões. 330 milhões. Portanto, o resto, são de reais. E agora pergunta-me qual a razão da diferença. É uma pergunta legítima, que eu lhe agradeço, e a explicação é simples. É que, pela primeira vez, foram pagas as atualizações dos novos pensionistas de 2024. Como sabem, foi aprovada na Assembleia da República que os novos pensionistas de 2024 iriam receber a atualização em janeiro, e foi o que ocorreu. E, portanto, isso teve um encargo adicional.
Para além disso, há outro fator que é preciso ter em conta. Aqui temos a questão deste efeito, é o número. Em dezembro, tradicionalmente, o aumento do número de pensionistas é maior que a média dos outros meses do ano. Portanto, temos aqui estes dois efeitos que levam a este diferencial. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Volto a dar a palavra então ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu não queria de todo reabrir a questão dos dirigentes e, portanto, nem sequer era isso que estava em causa, isso foi na audição anterior. Estávamos aqui a olhar para estes números, mas o que quero dizer sobre estes números que agora nos refere é que, então, a comparação que fez, uma vez que referiu apenas os valores e não incluiu esses fatores adicionais que agora refere, e, aliás, o pagamento dos pensionistas de 2024 já estava aprovado antes, portanto, podia ter sido pago também antes, mas não foi. Mas, nesse caso, é essa a comparação que tem que ser sinalizada e não aquela que fez. Senhora Ministra, para concluir esta ronda, as escolhas políticas podem ser certas ou erradas, de acordo com as opções de cada um, mas é essencial que haja rigor para que a discussão possa ser informada e eu temo que hoje tenhamos mais um exemplo de como este Governo tem mesmo problema com números e com contas. A Sra. Ministra não tem essa responsabilidade noutros casos, mas a verdade é que as previsões macroeconómicas do Governo, sabemos o que lhes aconteceu entre a campanha eleitoral, as eleições e pouco depois. Sabemos que na saúde os resultados do SNS foram, no mínimo, grosseiramente adulterados. Sabemos que os dados dos alunos sem aulas, enfim, nem vou comentar o que aconteceu com os dados publicados pelo Ministério da Educação, tudo em poucas semanas. Como diga a Sra. Ministra, é completamente alheia a estes casos. Não é tão alheia à informação sobre o custo da licença parental, do aumento da licença parental de 400 milhões de euros, que já foi aqui objeto também de discussão e que, de facto, foram estimativas inflacionadas. Agora, neste caso, de facto, é um caso particularmente grave, não se trata de empolar o que quer que seja, de facto, foi mexer com as expectativas dos pensionistas. É incompreensível que um orçamento entregue em 10 de outubro tivesse dados de junho. Vou concluir, Sr. Presidente. É inconcebível que, perante notícias, a declaração tenha sido feita em novembro de um aumento, utilizando esses dados, quando já havia dados de outubro para referir. É incompreensível que, havendo notícias... Vou concluir, Sr. Presidente. É incompreensível que, tendo existido notícias, elas não tivessem sido desmentidas e também toda a confusão que se estabeleceu em torno de serem dados provisórios ou de serem dados de projeção. Penso que poderia e deveria ter sido esclarecido. Sr. Presidente, concluirei dizendo apenas que é mais um rombo na credibilidade do Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, volto a ter a palavra então a Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar porque não houve também nenhuma pergunta. Muito obrigada. Passamos então agora para o uso da palavra do Partido Social Democrata. Quem dou a palavra à Sra. Deputada Isaura Moraes. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, a quem saúdo por mais uma vez estarem nesta comissão a explicar o óbvio e aquilo que já foi amplamente explicado e hoje mais uma vez. Diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, Miguel Cabrita, refere números errados, falhas do Governo, indicadores errados, erros objetivos, estrapalhado, incongruências. Ó, Sr. Deputado, eu percebo que o Partido Socialista precisa de criar aqui alguns fediveres para poder, de alguma forma, esconder algumas das questões internas que vão tendo dentro do vosso partido, mas eu acho que tanto que já chega. Já chega de alarmar, já chega de enganar os nossos reformados e os nossos pensionistas, tal como queriam fazer lá atrás, em ano de maior inflação, quando pretenderam enganar os pensionistas, pretendendo diminuir o valor da atualização legalmente consagrado, coisa que este Governo não fez, não o faz e nunca o fará. Também não fizeram, o Partido Socialista, os governos do Partido Socialista, também nunca tiveram grande preocupação, nem nunca fizeram grande esforço quando foi para atualizar as pensões no ano a seguir aos novos pensionistas, coisa que este Governo também o fez. E explicar que é incrível como é que, depois destes esclarecimentos todos e decorrido todo este tempo, nomeadamente quando o Sr. Secretário de Estado, numa audição regimental,
explicou longamente o que foi corretamente seguido e o cálculo que, em momento algum, foi com a intenção de fazer algo de errado, mas sim, tal como acabou há pouco de explicar também, foi feito com base em números provisionais e que essa questão foi amplamente explicada e amplamente abordada, e os pensionistas sabem bem o que é que contaram, o que é que vão contar deste Governo e as preocupações que têm de melhorar a sua qualidade de vida, nomeadamente das pensões mais baixas, quando a poucos meses de tomarem posse aumentaram o complemento solidário para idosos e tiraram um conjunto de barreiras que o Partido Socialista anteriormente nunca tinha tirado, nomeadamente a questão do rendimento dos filhos, por sua vez também a isenção a 100% dos medicamentos para quem era beneficiário do complemento solidário para idosos, com as pensões e com a atualização, nomeadamente com o cumprimento da lei que o fez e que o continuará a fazer, mas também um conjunto de outras medidas que têm sido implementadas e irão ser implementadas também, mas mais recentemente o Partido Socialista também, nesta lógica de alarmar e de meter medo aos pensionistas, veio também com a questão da sustentabilidade da segurança social e com... e levantou também a questão das reformas, da alteração que iria acontecer nas reformas antecipadas, coisa que este Governo, quer no seu programa eleitoral, quer no seu programa de Governo, sempre assumiram que iriam fazer esse estudo aprofundado e que, durante esta legislatura, que essa questão iria ser mesmo isso, portanto, procurar fazer esse estudo e perceber efetivamente como é que se poderia caminhar naquela que é a preocupação de todos nós, que é a sustentabilidade da segurança social. Eu sinto-me muito confortável, Sra. Ministra, porque já o disse e nós sabemos que podemos confiar no Ministério que superiormente dirige, quando diz que não está, nem nunca tomaria decisões sem serem com base e com um estudo devidamente aprofundado e com bases científicos e comprovados. Portanto, Sra. Ministra, eu acho que o Sr. Deputado Miguel Cabrita, que dizia que ainda não estava esclarecido, que ainda poderá precisar de mais algum esclarecimento, eu, em meu nome e do Grupo Parlamentar do PSD, não tenho mais questão nenhuma a colocar-lhe. Muito obrigada e continuação de bom trabalho. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Ministra para responder. Tem até 4 minutos e 43 segundos para efetuar a resposta à Sra. Deputada Isaura Moraes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu aproveito a sua intervenção para, de facto, dizer que não é este Governo que cria falsas expectativas nos pensionistas. Pelo contrário, este Governo tem adotado um conjunto de medidas diretas para os pensionistas e, designadamente, aqueles que têm pensões mais baixas, das quais a senhora deputada recordou aqui os aumentos do CSI, 2 aumentos da base de referência do complemento solidário para idosos, mais a questão da comparticipação dos medicamentos a 100%. Mas eu também posso recordar aqui o aumento extraordinário das pensões mais baixas, que abrangeu 94% dos pensionistas, porque 94% dos pensionistas têm uma pensão abaixo de 13 IAs, e esse é o drama. E, na verdade, desses 94%, 50% têm uma pensão abaixo de 1 IAS, e, portanto, o Governo foi diretamente à situação. E também resolução de alguns problemas até técnicos, mas também de justiça, que estavam por resolver há muitos anos relativamente aos pensionistas, como a questão da atualização das novas pensões no ano imediatamente a seguir à sua atribuição, que, ao contrário do que disse aqui o Sr. Deputado Miguel Cabrita, ou eu percebi mal, não podia ter sido pago antes de 2025,
foi aprovada em 2024, mas para ser paga em 2025, naturalmente, portanto, e foi o que sucedeu. Portanto, resolvendo-se aqui uma questão que não se percebia porque é que estava assim, e também a resolução do problema do direito à reinscrição na Caixa Geral de Aposentações, que já estava cá desde 2006, no fundo, enfim, mas pelo menos desde 2015 as primeiras decisões jurisprudenciais sobre essa matéria. Portanto, não temos aqui, de facto, nenhuma dificuldade em dizer que este Governo olha para os pensionistas, não lhes cria as falsas expectativas, mas tem, sim e bem, a noção das dificuldades por que passam e da necessidade de os proteger. E só referi aqui medidas de proteção direta. Portanto, com certeza que não é por uma estimativa que não se verificou ou por outra minudência técnica. Sr. Deputado Miguel Cabrita, desculpa-me, mas é isso que me parece. Não se zangue comigo, mas eu já sou assim, já sabe. Que, de facto, os pensionistas se podem sentir defraudados com este Governo. Não é por aí, não é por aí. É por terem mais rendimento disponível e isso o Governo tem feito tudo para proteger as pessoas que mais precisam. E, obviamente, também para olhar para a questão da sustentabilidade da ação social, que referiu, porque também nos interessa que no futuro menos pessoas estejam na situação em que estão 94% dos pensionistas portugueses. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora usará da palavra o Partido Chega, sendo a palavra usada pelo Sr. Deputado Armando Grave, a quem dou de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Eu fico um pouco boquiaberto, perdoem-me a expressão, quando vejo aqui um grupo parlamentar a referir que um governo que não está a cumprir, quando o grupo parlamentar foi o responsável por um conjunto de cativações que também lograram as expectativas dos cidadãos. Portanto, não é agora. Estamos a falar de cerca de 0,6%. Eu já fiz as contas quando é que isto correspondia. Portanto, os pensionistas acabaram por receber mais. E eu acho que isso é importante. Acabaram por receber mais. O Grupo Parlamentar do Chega, espero que o Governo continue a beneficiar os pensionistas. Eu penso que serei o único idoso que está aqui nesta sala, tanto nos termos da Organização Mundial de Saúde, como nos termos do edifício jurídico português. Peço desculpa, peço imensa desculpa. O Sr. Deputado está muito mais bem tratado do que eu. Portanto, peço desculpa, Sr. Presidente, peço desculpa. Vou continuar então. À vontade. É do entendimento do Chega que apenas e só com medidas que garantam a sustentabilidade da segurança social se consegue devolver ou proporcionar aos portugueses a qualidade de vida que eles merecem. Neste caso, aos idosos e reformados, que merecem uma qualidade de vida digna. Não podemos estar aqui a falar, aqui não é nesta comissão, mas também nesta comissão, de trabalho digno, tudo é digno, menos a vida dos idosos, não a vida dos reformados. Não entendemos que seja assim. Nós sabemos também que é um desafio bastante complexo que envolverá uma série de medidas económicas, sociais e políticas. Embora as pensões tenham sido atualizadas em 2025 conforme o Orçamento de Estado, o valor recebido por muitos pensionistas ainda não é suficiente para garantir uma vida digna. Nós estamos a falar de valores que vão desde os 200 e poucos euros a 500 e poucos euros. Custa-me um pouco dizer estes valores, porque eu olho para nós todos e penso nós a vivermos com estes valores. Portanto, quando vejo alguém a dizer que, afinal de contas, os reformados... Eu sei que não era disso que se estava a falar. Eu sei que o Sr. Deputado Miguel Cabrita estava a referir em termos estritamente jurídicos e legais. Pronto, eu sei. Mas eu vejo em termos mais práticos. O Chega vê em termos mais práticos.
O incentivo ao envelhecimento tem que ser um facto. O apoio às universidades séniores para que os pensionistas possam continuar a participar ativamente na sociedade através do voluntariado, da aprendizagem contínua, como é o caso dos pensionistas que neste momento estão a estudar nas universidades e que eu contacto e tenho que pagar as propinas por inteiro, pensionistas. Se quiser, a senhora Ministra, se quiser, depois eu passo-lhe a informação. Portanto, face a esta proposta, potenciamos o projeto de resolução, nós, número 516, que recomenda ao Governo que garanta condições de vidas dignas, físicas e emocionais à população sénior. A promoção da solidariedade intergeracional. As gerações mais jovens devem ser incentivadas a colaborar com os mais velhos. Isto pode ser feito através de políticas públicas que estimulem a convivência entre diferentes faixas etárias, permitindo que os pensionistas compartilhem a sua experiência, o que é importantíssimo, e sabedoria, enquanto os mais jovens colaboram e também lhes passam a própria sabedoria que conseguiram em termos académicos. Implementação de políticas fiscais justas, apoio psicológico e social, garantia de mobilidade e acessibilidade. Em conclusão, o Chega considera importantíssimo devolver a qualidade de vida aos pensionistas em Portugal, que exige uma ação coordenada e multifacetada que envolva não apenas o aumento das pensões, mas também todo o fortalecimento do sistema de apoio social. Assim, gostaria de colocar um conjunto de questões. O Governo seguiu rigorosamente a forma de cálculo prevista na legislação em vigor ou entende ter seguido, ou houve algum desvio, ou entende ter havido algum desvio? Se houve, quais foram? O Partido Socialista alega que o Governo enganou os portugueses. Há algum fundamento para esta acusação? A posição do Partido Chega, em termos práticos, já está aqui manifestada por mim e dou a cara por ela. O Governo considera que houve falta de transparência na comunicação com os cidadãos. Para um pensionista médio, qual será a diferença concreta entre a atualização aplicada pelo Governo e aquela que seria prevista caso se seguissem fórmulas anteriores? Seria a mesma diferença? Seria positiva? Seria negativa? O Governo justifica a decisão com base na sustentabilidade das contas públicas. Como garante que esta decisão não prejudica a sustentabilidade das contas dos pensionistas? Houve outras opções em cima da mesa? Se sim, por que razão se optou por esta em particular? Eu penso que estou esclarecido nesta, mas se de facto os pensionistas estão a receber menos do que esperavam, o Governo considera alguma compensação futura ou uma revisão do modelo? Nos termos da outra bancada parlamentar, os pensionistas já estão a ganhar mais. Como se compara esta atualização com as que foram feitas nos últimos anos, incluindo durante os governos socialistas? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Questiono apenas se vai usar o resto do seu tempo nesta intervenção. Muito bem, muito bem, muito bem. Tem então para responder a Sra. Ministra. Isto era apenas, Sr. Deputado, para no caso não usar, a Sra. Ministra ter apenas os 6 minutos, ter o tempo equivalente àquilo que o Sr. Deputado usou. Muito obrigado. A Sra. Ministra tem o uso da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria reiterar aquilo que já disse há pouco, que de facto o tema da sustentabilidade do sistema de segurança social é um tema muito importante, prioritário para este Governo, como eu penso que deve ser um desígnio nacional, transversal para todos nós, não é? Queremos que as pessoas, na fase maior, digamos assim, da sua vida, vivam bem, vivam com dignidade. E para isso deve-se assegurar que têm ali uma rede que protege. Nesse sentido, este orçamento, não só que foi aprovado, não só prevê uma transferência a título de IRC para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que será maior, que
que foi feita até aqui, como o Ministério, eu já determinei, e entretanto eu quando estive aqui ainda não tinha sido executada, mas agora já foi executada nos primeiros dias de fevereiro, a maior transferência de saldos da Segurança Social para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social no valor de 4 mil milhões de euros, a maior que já foi feita destes saldos. E, portanto, é algo que nos preocupa. Também sabemos que a taxa de reposição das pensões relativamente aos salários tenderá a descer daqui a uns anos. E, portanto, temos que, como todos os sistemas, exatamente, e, portanto, temos que cautelar a questão também para o futuro. E é por isso é que estamos a continuar a refletir sobre essa matéria, nomeadamente neste grupo de trabalho que agora inicia funções, mas, volto a repetir, aproveitando os contributos que temos lá. Não se parte nunca do zero, parte-se do que já existe, e esses contributos que lá temos são contributos relevantes. Depois, isto é uma questão tão transversal que nós teremos, a certa altura, que ter aqui um pacto de regime para enfrentar. Julgo que estamos todos absolutamente de acordo com isto. Mas, como disse, não basta a questão das pensões, nem tudo se resume à questão das pensões. O nível de vida, a qualidade de vida das pessoas, das nossas pessoas séniores, não é só pelas pensões. Em primeiro lugar, as políticas de família, nomeadamente as políticas relativas ao envelhecimento, que eu já tive a ocasião de vir aqui explanar aos senhores deputados nas audições regimentais, são claras no sentido que apontou. É para que os nossos maiores vivam melhor, que também fez sentido para o Governo trazer aqui o Estatuto da Pessoa Idosa, a proposta de diploma sobre o Estatuto da Pessoa Idosa, que neste momento está na especialidade, mas o que foi aprovada pela maioria, teve o voto favorável da maioria das bancadas, portanto, o que evidencia também a transversalidade deste problema. E esse Estatuto da Pessoa Idosa, esse diploma, prevê várias medidas que o Sr. Deputado indica, nomeadamente relativamente àquilo que se costuma chamar envelhecimento ativo, que é por acaso uma designação que eu não gosto muito, parece que o envelhecimento também pode ser passivo, e portanto não, envelhecimento digno, envelhecimento ativo. E algumas passam justamente pela promoção do ensino das universidades sénior, do turismo sénior, portanto, para manter a atividade. Essas medidas vão carecer de regulamentação, estas especificamente vão carecer de regulamentação, estamos só à espera que termine o processo legislativo relativamente ao Estatuto da Pessoa Idosa. Assim como não só ativo, mas também digno. E, portanto, medidas como as alterações que fizemos ao Estatuto do Cuidador Informal, ou o que se disseram vários cambiantes, que de facto era pouco, mas não precisa às vezes de ser muito, precisa de ser cirúrgico nos pontos, e foi. Ou medidas como o novo regime de apoio domiciliário, o programa de apoio domiciliário, que estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde como alternativa à institucionalização, que deve ser a última solução de uma pessoa de idade maior, contribuem nesse sentido. Portanto, e essa é a postura do Ministério. Muito bem, preocupamos com o sistema previdencial, preocupamos-nos com as pensões, mas temos que nos preocupar genericamente com a ação social, porque onde falha o sistema de pensões, por exemplo, porque a pensão é muito baixa, como disse, números que até teve dificuldade em dizer e que eu também tenho dificuldade em dizer, o Estado tem que ir lá depois, através da complemento solidário para idosos, dos medicamentos gratuitos ou de outras coisas. Portanto, nós temos que olhar para o conjunto. Quanto à forma de cálculo da atualização das pensões, é forma legal. Nós seguimos a forma legal, não temos aqui grande margem, ela está fixada e, portanto, seguimos. Não houve nenhuma falta de transparência aqui. Não sei se essa fórmula é melhor ou não, de qualquer maneira também não sei, não tenho condições de responder, mas é a forma legal e, portanto, foi a que adotámos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Questiono o Sr. Deputado Armando Grave se pretende utilizar o restante. Faça favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa. Obrigado, Sr. Presidente. É só uma afirmação que vou fazer. Eu tenho vivido com universidades séniores, designadamente a Universidade em Ilhavo, a Universidade da Gafanha da Nazaré, por exemplo, e sei bem constatar o que é aquilo que nós não gostamos de chamar envelhecimento ativo. Pronto, mas vamos chamar. Sei bem o que é envelhecer ativamente e não ativamente. Acho que é de uma importância enorme, tanto para a saúde como para o orçamento do Ministério da Saúde. É bom para todos, como para a família, é bom para todos. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Ministra, se tiver essa intenção de responder. Muito obrigada, Sr. Presidente, mas julgo que não foi feita nenhuma pergunta e concordo integralmente com o que disse. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sendo assim, agora daremos a palavra ao Sr. Deputado André Amaral, do Iniciativa Liberal. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício. Cumprimentar novamente a Sra. Ministra e também o Sr. Secretário de Estado. Nós o que vemos aqui nesta comissão é uma tentativa do Partido Socialista, talvez preocupado com o facto do Partido Social Democrata e o governo atual se terem apercebido do valor eleitoral que são os pensionistas. E o Partido Socialista está aqui numa tentativa de, como diz a expressão popular, tapar o sol com a peneira sobre as suas responsabilidades relativamente às contas públicas e à sustentabilidade da segurança social. Acho curioso, aliás, que tanto o PS como o PSD, e ao que parece aqui também o Chega, deem tanta importância aos pensionistas, o que se percebe, é o mercado eleitoral a funcionar, que acabam um pouco por se esquecer quem sustenta este sistema. Quando eu era jovem, o futuro eram os jovens, hoje o futuro são as pensões, e ao que parece a grande preocupação do sistema político. A responsabilidade do Partido Socialista nas contas públicas e no futuro da sustentabilidade da segurança social, que aliás, como o Tribunal de Contas, ainda no mês passado, o disse relativamente à auditoria do relatório sobre a sustentabilidade financeira da segurança social. Isso sim acaba por abrir ou ferir as expectativas que as pessoas têm relativamente ao seu futuro. A pergunta que eu gostaria de deixar à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado, já reconheceram que não foi um erro quando avançaram com o valor da atualização do IAS. A pergunta que eu faço é muito simples. Vão ter mais cuidado, um cuidado acrescido no próximo ano, no que concerne à análise pública e ao uso que fazem das estimativas financeiras e económicas? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Apenas duas notas. Em Portugal temos 2,1 milhões de pessoas em situação de pobreza. E, portanto, é evidente que temos de nos preocupar com a pobreza, sendo que uma parte dessa pobreza, não toda, mas uma parte é de pessoas idosas. E, portanto, o que nos leva para os idosos e, portanto, para os pensionistas ou para os beneficiários, sejam do regime contributivo ou do regime não contributivo. Portanto, não há aqui nada de eleitoralista, há sim olhar para o país como ele é. E, portanto, e de facto, não tapar o sol com a peneira. Também concordo com o que disse nesse ponto. Quanto ao que vamos fazer no futuro, claro que há sempre margem para aperfeiçoarmos. Naturalmente que sim. A estimativa não estava bem, era uma estimativa que depois não se veio a verificar. Há sempre margem para aperfeiçoarmos, mas foi feita pelos técnicos com base nos valores que tinham e, portanto, é de facto uma questão técnica. Agora, claro, todos na vida, acho que até à morte vamos tentando aperfeiçoar-nos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Deputado André Amaral, volto a dar-lhe o uso da palavra, se assim fosse o seu entendimento. Sim, Sr. Presidente em exercício, muito obrigado. Só um pequeno comentário. Eu percebo e conheço e estou perfeitamente consciente da situação de pobreza que prejudica e fere a grande parte da população portuguesa. Agora, isso é algo que dura há bastante tempo e o que se tem visto é que as políticas socialistas e sociais-democratas que têm sido seguidas não têm resolvido esse problema. E outras políticas mais favoráveis à flexibilização da lei laboral e de incentivo ao crescimento económico talvez fosse a melhor maneira de resolver. Pronto, é só esse o comentário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tenho o uso da palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não posso estar mais de acordo. Para além de proteger as pessoas na situação de pobreza, nós temos o outro vetor, que é promover o crescimento dos rendimentos e promover a riqueza e o crescimento da riqueza. E este Governo não tem quaisquer preconceitos em dizer que é assim. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Eu, antes de dar a palavra ao Bloco de Esquerda, nomeadamente à Sra. Deputada Isabel Pires, relembro apenas que, caso os Srs. Deputados tenham vontade de se inscrever para a segunda ronda, deverão fazer chegar à mesa essas inscrições até ao final da primeira ronda. Agora sim, Sra. Deputada Isabel Pires, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Eu creio que este requerimento e as várias informações que foram dadas até agora, enfim, se deixam alguma coisa por esclarecer ou se esclarecem, creio que as partes que estão neste debate mantêm as suas posições, porque estamos a falar, de facto, de uma questão política que tem atingido, inclusivamente, outras pastas ministeriais que têm a ver com a utilização ou a publicitação de dados que depois correspondem, não corresponder, exatamente à realidade, e que isso vai criando ou vai gerando ou expectativas para cima ou expectativas para baixo ou dados que efetivamente são errados. E, portanto, desse ponto de vista, obviamente que convém que todos os dados que são dados e, obviamente, no caso de pensões, expectativas criadas sobre pensionistas são muito importantes de acautelar em todos os processos e, portanto, seria sempre de evitar, sempre que possível, qualquer confusão lançada. Sendo que parece-nos também que esta confusão lançada reaviva um debate que, enfim, já de alguma forma tivemos anteriormente, teremos com certeza noutras audições que já estão marcadas, que tem a ver com a sustentabilidade da segurança social, do sistema de segurança social, mas que de facto nos parece que é uma discussão errada na forma como ela tem sido colocada, porque efetivamente nós não estamos perante um cenário de insustentabilidade da segurança social. A questão que, na verdade, queria fazer relacionada com o valor do IAS tem a ver com a atualização da componente base da prestação social para a inclusão. O valor da componente base da prestação social para a inclusão, nos termos legais, deve ser atualizada a 1 de janeiro, tendo por base o valor do IAS. Ora, o valor do IAS foi aumentado, no entanto, temos recebido várias denúncias que evidenciam que o valor da PSI não foi atualizado ou não está a ser atualizado. E, portanto, quando é que isso vai acontecer? Se será feito com efeitos retroativos, uma vez que já estamos em fevereiro, e o que é que poderá dizer às pessoas que estão neste momento sem essa atualização e que nos fizeram chegar este alerta. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Senhora Deputada. A sua pergunta refere-se à atualização da componente base para cálculo da PSI. O Ministério já assinou todas as portarias relativamente às atualizações da PSI, como das prestações familiares. Neste momento está em circuito, portanto será muito rápido, espero eu. Está em circuito legislativo, não é competência única do Ministério, mas já está desencadeado e, de qualquer forma, tem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2025, assim como o Ministério também neste mês em fevereiro as pensões já foram pagas com os acertos de janeiro, ou seja, nós estamos a fazer o mais rapidamente possível, portanto, penso que respondi à sua questão. Obrigado, Sra. Ministra. Volto a dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, que me informa que não ter vontade de utilizar o seu tempo restante. Assim sendo, dou a palavra ao Partido Comunista Português, nomeadamente ao Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Peço desde já desculpa pela minha chegada tardia, que se deveu à minha participação
numa outra comissão onde estava a ser ouvido em audição regimental o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas. Eu gostaria de sinalizar, é praticamente um comentário, que a questão da atualização do IAS foi justamente colocada pelo PCP na audição de 15 de novembro. Bom, mas gostaria de salientar que, independentemente desta ou daquela divergência sobre a diferença percentual, ou como a senhora Ministra referiu, a minudência técnica da matéria que nos convocou aqui, o que é importante é salientar e manter sobre a mesa o problema de fundo. E o problema de fundo são realmente as pensões baixas, muitíssimo baixas, que é necessário, de facto, aumentar e valorizar. De facto, 86% dos pensionistas recebem pensões iguais ou inferiores a 2 IAs, o que é muitíssimo pouco. E há 1.400.000 idosos que recebem apenas até 1 IAs. Bom, e esta situação, de facto, tem de ser corrigida. Não é que o PCP não tenha propostas e não as tenha apresentado. Desde logo, em relação ao aumento geral, e como sabem, o que o PCP tem proposto, nomeadamente para este ano, é uma atualização em pelo menos 5% e em pelo menos 70 euros para todos, mas assim como, em relação às pensões mínimas, a criação de 2 novos escalões, e chama a atenção que, de facto, esta franja das pensões mínimas é aquela que corresponde, de grosso modo, à pobreza, à população na pobreza, que atinge os valores que a senhora Ministra aqui acabou de recordar. É verdade que o Governo procedeu a alguns avanços no que diz respeito ao complemento solidário para idosos, mas é preciso fazer mais, e eu diria quase muito mais, tal como o PCP tem proposto. Desde logo em relação às regras de cálculo, é considerar de uma vez por todas a desagregação, já não apenas do rendimento dos filhos, como foi conseguido, e correspondia a uma reivindicação muito antiga do PCP, mas também dos cônjuges. E esse é um passo que é necessário dar para corrigir este problema. Assim como é necessário que este complemento seja pago em 14 meses por ano e não em 12. E seria mais um progresso de grande importância. Sem dúvida que é necessário também aumentar, atualizar a componente base da prestação social para a inclusão, porque já devia ter acontecido e, portanto, já tarda, Sra. Ministra, já tarda. Finalmente, naturalmente que uma condição essencial, e diria amontante do que aqui discutimos, é, de facto, a valorização dos salários e das carreiras dos trabalhadores, também na sua componente retributiva, o que implica, evidentemente, uma genuína dinamização da negociação coletiva, a consagração de carreiras dignas desse nome e de tabelas salariais adequadas, justamente para promover o incremento da valorização também salarial. E disse, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, com agradecimento em particular ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, porque eu experimentei as dificuldades de muitos dos nossos deputados que entram e saem de diferentes comissões. Senhora Ministra, para responder ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado que ainda tem 1 minuto e meio para intervir. Por favor, Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem razão, o problema de fundo são as pensões baixas e são os números que referiu, mas penso que este Governo já fez bastante mais pelas pessoas que têm pensões baixas do que outros que o antecederam. Quanto ao pagamento de certas prestações em 14 meses, as prestações sociais não são propriamente rendimentos das pessoas, não é como rendimento do trabalho, não é? E, portanto, nomeadamente, a todas as prestações familiares, os abonos de família, os convênios, etc., são todas pagas em 12 meses. Não é, acho que não há ali uma espécie de subsídio de férias do abono de família, ou se é assim, não faz sentido, ou o equivalente a um subsídio de Natal de uma prestação que não seja previdencial. Quanto à valorização salarial, Sr. Deputado, já falámos várias vezes, tenho de estar absolutamente de acordo consigo, nós queremos a valorização salarial. Gostávamos era até que na concertação social todas as forças, nomeadamente sindicais, tivessem acompanhado o anseio ali das confederações e do Governo em aumentar o salário mínimo, como conseguimos fazer, e aumentar para além do previsto, e ter uma trajetória também de aumentos do salário médio. Mas o que é que nós chegámos aqui, por exemplo, quanto a esta do salário médio? O que é que aconteceu? Chegámos aqui ao Parlamento e aquilo que permitia às empresas valorizarem também o salário médio chumbou pela reposição da medida do leque salarial que limita a valorização, a majoração em IRC e o regime dos prémios de produtividade. E chumbou por força da conjugação da oposição e, portanto, enfim, que assume com certeza os ónus de votar uma coisa contrária à concertação social. Como eu já tive a ocasião de dizer ao Sr. Deputado, alguns dos objetivos que manifesta são também objetivos e preocupações que nós temos. A metodologia para chegar ao resultado é que, perdoar-me-á, não é sempre a mesma. Muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra, Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigado. Senhora Ministra, naturalmente que nós estamos aqui, não diria numa tensão dialética, mas numa divergência profunda em relação a matérias fundamentais. É que a majoração em sede de IRC chumbou e foi muito bem chumbada. Porque o que se tratava era de facto, transferir ainda mais benefícios para as empresas, especialmente os grandes grupos económicos, que já têm um bolo muitíssimo generoso, 365 milhões. Não é nada pouco. Bom, e a verdade é que falta, em relação à dinamização dos salários e à dinamização da negociação coletiva, falta um instrumento essencial e em relação ao qual, Sra. Ministra, não vale a pena escudar-se com a concertação social. Porque é uma possibilidade que o Governo tem e que este Parlamento tem, que é de remover de uma vez por todas do Código de Trabalho as disposições nefastas e contrárias à dinamização da negociação coletiva, que é a caducidade das convenções. E está mais que demonstrado, qualquer sindicato o demonstra, que nas situações em que há negociação, o que geralmente acontece é, a troco de um pequeno aumento, há cedências cada vez mais graves e mais severas no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, designadamente em termos da organização dos horários e da duração do trabalho. Muito obrigado. Para concluir, Senhora Ministra, para responder dentro do objeto, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Já estamos, de facto, um bocadinho fora do objeto desta audição e é verdade que está tudo ligado. É verdade que está tudo ligado. E, portanto, senhor Deputado, só tenho que anotar as nossas diferenças estratégicas, que, na verdade, são relevantes. Sendo assim, Senhora Ministra,
e senhoras e senhores deputados, terminamos a primeira ronda. Tendo as inscrições para a segunda ronda sido feitas, temos um conjunto de 4 e, portanto, daria a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Ana Paula Bernardo, até 2 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. É uma insistência relativamente aos dados orçamentais, relativamente à questão das pensões. Quando questionado pelo Partido Socialista sobre o facto de ter havido um desvio orçamental, portanto, entre aquilo que foi orçamentado com uma previsão de aumento de pensão de 3,1%, e com o efetivamente pago de 2,6, a justificação que aqui nos trouxe foi que esse desvio se deveu à regra de atualização das pensões de 2024. Mas, ora, como a Sra. Ministra também referiu, esse diploma é de outubro de 2024. O próprio Governo apresentou um custo com essa medida, creio que na ordem dos 42 milhões de euros. E, portanto, o que está aqui em causa não é o pagamento em si e o desvio do pagamento face ao orçamentado, mas, sobretudo, a não incorporação dessa informação na elaboração do Orçamento de Estado, ou até diria aqui, sobretudo, na discussão política do Orçamento de Estado. E, com efeito, o que vemos aqui é que, uma vez mais, se verifica, e não compreendemos assim, as razões que levam o Governo de facto não incorporar no Orçamento de Estado, na discussão, nas comunicações que faz aos portugueses, aquela que é a informação mais atualizada e diria mais fidedigna para, ainda que seja sob a forma de estimativa, mas proceder a essa estimação. E, portanto, o que eu questionava... E, portanto, é nosso entender, para além de defraudar expectativas, como o que sucedeu com as pensões, mas não só com os pensionistas, porque a própria atualização do IAS foi condicionada por este desvio, acaba por também fragilizar alguma da confiança que deve estar inerente aos exercícios orçamentais. E, portanto, pergunto se, de facto, atendendo a estas duas situações, se quer na área das pensões e da segurança social, quer noutras áreas tuteladas pela Sra. Ministra, portanto, a área do Ministério do Trabalho, se há ou se podemos esperar que não se repitam situações similares a esta. Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Antunes dos Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, eu pedi a palavra simplesmente para reforçar a importância do tema que aqui estamos a tratar, porque, efetivamente, esta discussão impacta na vida de milhares e milhares de portuguesas e portugueses e se há tema que é importante para a vida dos pensionistas, sobretudo dos pensionistas que recebem pensões infelizmente baixas, é este tema, porque temos de ter noção, e julgo que temos essa noção, que 1 euro, que 2 euros, 3 euros, que 5 euros a mais numa pensão baixa ao final do mês é muito importante para estas pessoas e, portanto, acho que é importante nós termos esta noção da importância que esta temática tem para milhares e milhares de portugueses. E, portanto, sem prejuízo do Partido Socialista ter toda a legitimidade política para trazer aqui o tema e para ter feito o requerimento que fez, eu julgo que não, e isto é a minha modesta opinião, não fica bem ao Partido Socialista procurar lançar procurar lançar aqui quase o pânico relativamente a este assunto e procurar fazer deste assunto um caso, porque efetivamente se o Partido Socialista tem essa legitimidade política, a verdade é que o Partido Socialista escasseia-lhe um pouco a autoridade moral, porque efetivamente foi o Partido Socialista que em 2022, perante uma inflação histórica do país, procurou incumprir a lei, não cumprir a lei, não atualizando as pensões de acordo com aquilo que era o critério que estava previsto na lei. Procurou fazê-lo e procurou dessa forma enganar os pensionistas. Decisão que foi revertida em 2023, fruto da pressão política e mediática que na altura este assunto teve. E, portanto, há aqui uma diferença abismal entre o governo do Partido Socialista e o atual governo, porque o atual governo da Aliança Democrática não quer de maneira alguma
enganar os pensionistas e quer efetivamente cumprir a lei. E relativamente a este assunto da atualização de pensões, o Sr. Secretário de Estado, na audição regimental, já tinha deixado o assunto cabalmente esclarecido e, portanto, aquilo que aqui tivemos hoje foi uma repetição dessa justificação que foi feita quando da audição regimental, e não há dúvidas de que, efetivamente, tal como aqui já foi dito até pelo Sr. Deputado Miguel Cabrita e pelo Sr. Secretário de Estado, uma previsão é isso mesmo, é uma previsão, foi uma antecipação daquilo que podia acontecer e, fruto de determinadas variáveis, não se verificou, mas, efetivamente, não há dúvida nenhuma de que este Governo está do lado dos pensionistas e de que este Governo, neste processo, esteve e está e continuará a estar de boa fé. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado. Peço desculpa, Sr. Presidente. Beba um bocadinho de água. Nós Isto já não vai com água. É a idade. É a idade, é a idade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Temos estado aqui a discutir o facto de ter havido um desvio de mais ou menos, cerca de 0,6% a favor dos pensionistas. Eu vou relevar e acentuar isto. O Chega sabe bem que o sistema resulta, todo esse sistema resulta de um processo solidário. Os mais novos vão acabar por pagar aos mais velhos ou para os mais velhos. Se os mais velhos estão a aumentar, a Sra. Ministra já sabe o que é que eu vou dizer, e os mais novos estão a diminuir, a pergunta que eu lhe ponho é esta: como pensa equilibrar as contas da Segurança Social? Porque aqui, de facto, só estamos a... eu sei que são milhões, já fiz as contas, sei que são milhões. Portanto, aqui, mas de facto só estamos a falar de 0,6%. Como pensa equilibrar as contas da Segurança Social? É que, ao contrário do que disse o Sr. Deputado, que está à minha direita, não, que está aqui, no momento, à minha direita, só isso, mais nada. Não, pronto. O que ele disse, que nós não nos preocupávamos, nós no Chega, não nos preocupávamos com as contas. Preocupamos, sim, senhora. E posso-lhe fazer as contas de cabeça sem papéis aqui. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Ministra. Senhor Deputado, muito obrigado. E então, para concluir, o Sr. Deputado Miguel Cabrita, 2 minutos. Sr. Presidente, muito obrigado. De facto, a prova da importância deste tema é a quantidade de temas que aqui se trataram em torno das pensões. O PS está muito à vontade com o que fez no seu governo, com aumentos de pensões, com aumento do salário mínimo, o ciclo mais longo de aumento de rendimentos e de cumprimento, aliás, da fórmula das pensões da nossa história. Mas sobre o objeto específico deste requerimento, que a Sra. Ministra chamou minudências, concordará que eu não concordo. Estamos a falar de erros de informação. De facto, as conclusões não são animadoras do nosso ponto de vista. Nós hoje concluímos que, em primeiro lugar, o Orçamento de Estado foi entregue em outubro com dados de junho, mesmo perante evidências bastante diferentes nos meses seguintes, já disponíveis. Isto não responsabiliza apenas o Ministério do Trabalho, mas também o Ministério das Finanças. Estes dados poderiam e deveriam ter sido refletidos no orçamento, se havia condições para isso. Em segundo lugar, concluímos, e foi aqui dito que em 15 de novembro o Governo, neste caso a Sra. Ministra, anunciou um aumento de pensões com base em dados de junho, quando podia e devia ter usado dados, já não de setembro, mas de outubro. Era a informação disponível, o PS tinha, a Comunicação Social tinha, isto devia ter sido utilizado e assim não foi, e foi dada informação errada aos deputados e ao país e aos pensionistas. O Governo sabia, tinha a obrigação de saber que o IAS não ia aumentar 3,1% e, portanto, deveria ter esclarecido imediatamente que surgiram notícias na Comunicação Social a este respeito. Também só ficámos a saber que, perante as dúvidas colocadas, fonte oficial do MTSS, de facto, deu informações erradas, falsas, aos jornalistas, referindo um uso de uma variável distinta daquela que está na fórmula de pensões. Tivemos hoje a confirmação de que não era assim e isto nunca foi desmentido e descobrimos agora também que o Governo não incluiu no Orçamento de Estado, não no próprio Orçamento, mas a posteriori, na sua própria previsão de execução, uma medida da sua própria lavra sobre os novos pensionistas de 2024 e aqui é mesmo um erro de estimativa do próprio Governo. Portanto, o Governo, nestes pontos, errou, introduziu, deu informação falsa aos deputados, aos jornalistas, aos pensionistas, mas aquilo que de facto são minudências e são a realidade no que toca a este debate e sobre o Orçamento de Estado em concreto. Sra. Ministra, deixe que me diga, foi o Governo que anunciou um aumento do IAS e das pensões mais baixas de 3,1%, não foi de 2,6%,
e foi o PS que propôs um aumento extraordinário de 1,25 pontos percentuais. O Governo votou contra, mas esse aumento foi mesmo aprovado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E concluída a segunda ronda no que diz respeito às questões suscitadas pelos senhores deputados, tem a palavra para terminar a audição, até 8 minutos, a Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, até porque não foram feitas grandes perguntas, mas mais comentários, não é? E, portanto, naturalmente, esses comentários responsabilizam os seus autores, mas não carecem de resposta. São, obviamente, igualmente legítimos. Apenas de explicar que a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, o Sr. Ministro do Estado das Finanças teve ocasião aqui de dizer por várias vezes que as bases de construção deste orçamento decorrem das determinações europeias que basicamente assentam nas políticas invariantes e, portanto, algumas das coisas que poderiam não estar previstas decorrem desse pressuposto, segundo creio. Agora, eu própria tive a ocasião de dizer, no que toca às medidas específicas do Ministério do Trabalho, que aquilo que for aprovado será sempre acomodado. E é isso que estamos a fazer. Aliás, já começamos, o exemplo que deu das novas pensões, já foram processadas agora os respectivos aumentos em janeiro, portanto não é impeditivo. Naturalmente o Governo cumpre aquilo que é aprovado aqui. Quanto voltando às estimativas e alguma coisa, eu volto a dizer, há sempre margem para aperfeiçoamento e é isso que vamos fazer, como aliás o PS também fez na questão de 2022, que foi suscitada aqui pelo Sr. Deputado do PSD, também fez uma margem relevante de aperfeiçoamento, imagine-se, cumprindo a lei, coisa que se preparava para não cumprir, mas fê-lo e portanto cumpriu a lei. Uma margem, também usou a sua margem para aperfeiçoamento. No que depender do Governo, estamos sempre a aprender e ouvirmos aqui também ajuda nesse caminho de aperfeiçoamento. Sr. Deputado Armando Grave, devemos ficar tranquilos que a Segurança Social tem contas equilibradas. A Segurança Social, neste momento, tem contas equilibradas, não há qualquer razão para alarme. Agora, a nossa preocupação, como muito bem disse, também decorre da inversão da pirâmide em que vamos ter, por força de um fenómeno que é benévolo, que é o aumento da esperança de vida, e que ainda bem, mas por outro que não é tão benéfico, que é a diminuição da natalidade, vamos ter que olhar para a questão a longo prazo. Até porque, como muito bem disse, quem está a pagar as pensões dos atuais pensionistas são as pessoas que estão a trabalhar e a contribuir. E, portanto, há aqui um pacto de solidariedade intergeracional que não pode ser quebrado quando estas pessoas, por sua vez, estiverem na situação de receber, digamos assim, pelos muitos anos que contribuíram. É por isso que, apesar de a Segurança Social ter, neste momento, as contas equilibradas, faz sentido continuar a trabalhar e a refletir sobre a sustentabilidade a longo prazo. Até porque não nos interessa apenas que as pessoas tenham direito à pensão, mas que não percam tanto, que haja uma taxa de substituição da pensão que não deixe tão drasticamente como pode suceder. Deixa menos, tenham direito a uma pensão adequada, não é? E por isso é que, por exemplo, nós mantivemos a intenção de transferir os saldos da Segurança Social para o Fundo de Estabilização Financeira, apesar de legalmente já não termos obrigação de o fazer, porque o Fundo já atingiu os 2 anos, já tem margem suficiente para pagar 2 anos de pensões. Mas, em todo caso, tem que se manter. Por outro lado, embora isto não faça parte do objeto desta audição, há que desenvolver políticas de captação de talento jovem, como o Governo está a desenvolver em relação aos jovens, de promoção ativa da natalidade, como estamos a estudar, de apoio
nas várias fases da vida, etc., porque tudo contribui, como disse o Sr. Deputado Alfredo Maia, mas não esteja aqui, tudo está ligado com tudo, não é? E, portanto, essa é a nossa preocupação. Sr. Deputado Miguel Cabrita, sei que não se zanga comigo por eu ter falado de uma minudência técnica, conhecemos bem demais para isso, mas eu queria agradecer-lhe a oportunidade desta audição, porque embora o tema em si, do meu ponto de vista, correspondesse de facto a um pormenor técnico, porque como vimos bem, as pessoas não passaram a ser maltratadas, nem ter menos direitos por causa disto, na verdade, este tempo desta audição permitiu-nos refletir sobre temas muito importantes para todos os portugueses, como são as pensões, o sistema, a cobertura do sistema e a necessidade de olharmos para isto integradamente e como tudo está efetivamente ligado. E, portanto, foi muito valioso este tempo para ter essa discussão sobre temas que são importantíssimos para todos os portugueses e sobre cuja importância o Governo tem total consciência e está a trabalhar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Eu, dando por terminada esta audição, os senhores deputados apenas permitam-me sinalizar que amanhã temos a nossa ordem do dia, que começa às 9h30 da manhã, não às 10, às 9h30. Temos 3 partes, as 2 primeiras são 2 audições do anterior Coordenador Nacional do Plano de Ação de Envelhecimento Ativo e Saudável e também do SETAD, no quadro de um requerimento do Bloco de Esquerda sobre a situação laboral dos trabalhadores da empresa iPoint, no quadro da prestação de serviços de limpeza ACP Comboios de Portugal. Sem mais, senhores deputados, até amanhã.